Senhoras e senhores, meu respeitável público, boa noite, hein, gente? Vou responder as perguntas que vocês mandaram hoje, porque eu só tive tempo de colocar uma foto velha para mandar vocês fazerem perguntas para mim hoje. Então são 9 da noite de sexta-feira. Olha como é que eu tô sextando, porque eu não paro de trabalhar, basicamente. Vou responder as perguntas que vocês mandaram, hein? Muito obrigado. Isso aqui é um altarzinho, basicamente, que eu fiz com as minhas coisas na mesa de jantar aqui de casa. Agradecer mais uma vez. Já tinha falado antes, nem a público, a Soflets, que me arrumou um espaço muito bom para ficar aqui em São Paulo, até eu ter um apartamento definitivo e bem localizado, com academia, com piscina. Estou me sentindo totalmente em casa já, tanto que eu já espalhei as minhas coisas por aqui para me sentir mais em casa ainda. Primeira pergunta é da G_Lans, minha amiga lá de Barcelona, que eu já estou morrendo de saudade de correr com ela. Pergunta as primeiras sensações pós volta ao Brasil. Eu não tenho, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, muitas sensações ainda de volta ao Brasil, porque o que eu fiz de sábado à noite, quando eu cheguei até aqui, basicamente foi ir para a TV trabalhar. Não tive absolutamente nada. Quarta-feira eu fui jantar com algumas pessoas da TV e só, a gente foi aqui perto mesmo. Eu não saí do bairro ainda. Sábado eu fui no aniversário da minha irmã, que também era quase aqui no bairro. Então eu tô indo a pé pro trabalho, tô voltando a pé dependendo do horário também, porque outra coisa é o que falam da segurança e tal, e ainda estou testando para ver se realmente é assim. Eu sei que é inseguro, a questão para mim é a sensação de segurança ou não, mas na região que eu tô aqui, Zona Sul de São Paulo, cá entre nós, é bem mais seguro do que outros lugares. Então as minhas sensações são muito poucas, por enquanto, porque ainda não tenho uma rotina, né, para me acostumar e tal. O que eu posso dizer é, tem muito mais carnes nas refeições aqui do que em Barcelona. Isso eu já sei também, né? Não é a primeira vez que eu estou pisando no Brasil. Mas eu tava com muita saudade de self-service. Muita saudade de comer sem nenhum critério. Pergunto para vocês se vocês têm critério para comer ou se vocês comem o que tiver na frente. Comer sem critério. Colocar um hambúrguer de costela com atum, com risoto, salada e, por que não, feijão no prato. Isso eu tava com muita saudade, mas eu ainda não tenho muitas sensações pós-volta ao Brasil. Eu não sei se eu teria choque com alguma coisa, porque já era tudo esperado, né? Não só porque é o meu país, e outra coisa porque eu venho muito pro Brasil. Eu tava vindo 2, 3 vezes por ano. Então, sei do trânsito, sei da qualidade do ar, por exemplo, que eu tô sofrendo bastante com a qualidade do ar de São Paulo, mas eu sabia que ia sofrer. É... Enfim, sei de tudo. Vamos ver com o tempo, né? Se eu vou gostar mais ou menos, mas por enquanto, sem surpresas. Barcelona da Ilusão perguntou quantas vezes você xingou Rashford mentalmente ontem? 2 ou 3. Uma bola que ele tenta virar, que ele dá no pé do Livramento e que fica um contra-ataque muito claro para o Newcastle, que depois ele acaba dando um carrinho para matar esse contra-ataque. Uma que o Rafinha gira para ele, que ele espera a bola no pé também no primeiro tempo, que eu acho que é... Nem foi uma bola mal girada pelo Rafinha, o Rashford que tinha que ter antecipado, espera no pé, gera outro contra-ataque. E quando ele dá aquele drible de corpo no Trippier para sair numa arrancada e que depois ele decide muito mal a jogada. O Rashford é o grande herói do Barcelona na primeira rodada. É muito bom que o Barcelona consiga, e vamos ver se vai conseguir recuperar o Rashford. Mas ele não fez, os atacantes do Barcelona não fizeram um jogo bom, por assim dizer. Eles não fizeram um jogo de construir muitas coisas. O jogo passou muito pelo meio campo, Pedri e De Jong principalmente, de controlar o jogo. Mas não foi uma partida que toda hora o Rafinha levava perigo, que toda hora o Lewandowski levava perigo. O Rashford fez os 2 gols e foi isso que ele fez. De resto, o ataque do Barcelona não conseguiu levar tanta vantagem assim sobre a defesa do Newcastle. O Abraão, fala Beckler, beleza? Para você, qual é a parte mais difícil de ser comentarista? Abraços. A parte mais difícil de ser comentarista, eu acho que é decifrar o que está acontecendo no jogo, entender o que está acontecendo, o que os dois times querem no jogo, né? Esse time quer atacar de qual jeito, esse time quer defender de qual jeito, por que eles estão fazendo isso e se está dando certo ou não. Essa é a parte mais difícil, que é a parte do trabalho mesmo, né? Existe uma parte que é um pouco complicada também de estudo, que eu acho que passa, pelo menos no meu caso, que é assistir os jogos. Claro que você vai pegar informação, que você vai ler, estatística e tal. Durante o jogo eu não uso quase nada.
uma outra coisa só se for para ilustrar algo que eu estou vendo. Mas simplesmente ler um papel porque está escrito ali que o time não ganha do outro fora de casa há 35 anos é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque durante o jogo não tem nada mais importante acontecendo, não tem nada mais que você precise ler do que o retângulo, a bola e os jogadores. O campo, a bola e os jogadores. Aquilo ali é o mais importante que tem durante um jogo. Então, o estudo prévio é para entender por que os times estão jogando daquele jeito, as características dos jogadores. Não sei se essa é a parte mais difícil, mas acho que é a parte mais importante do trabalho do comentarista. Acho que vai ter alguns jogos que vão ser mais difíceis de pegar informação sobre os times, como que eles jogam e tal. Eu não sou muito de melhores momentos, eu não gosto muito de analisar melhores momentos. Eu não vi todos os jogos do Atlético de Bilbao, não vi todos os jogos do Arsenal. Dessa temporada eu fiz Atlético de Bilbao, Arsenal, Liverpool, Atlético de Madrid, Barcelona e Newcastle. Eu vi o Liverpool Newcastle, esse eu assisti, vi Liverpool e Arsenal, vi Arsenal e Manchester United, vi Espanhol Atlético de Madrid. Acho que foram esses os jogos que eu vi dos times, e do Barcelona eu tinha visto todos. Então depois eu fui ver os gols, fui ver estatística, mais coisas e tal. Mas basicamente eu gosto de estudar vendo os jogos, os 90 minutos. Para mim é o que precisa. O Juan F. Pedro, como recomeçar? Olha eu aqui, recomeçando. Cara, um dia depois do outro, um passo depois do outro. Não sei o que você quer recomeçar, mas todo recomeço exige pequenos passos. Assim, em algum momento você vai ter que dar um grande passo. Eu, por exemplo, foi um grande passo sair de Barcelona, mas foram vários pequenos passos. Estudar a proposta é um pequeno passo, racionalizar é um pequeno passo, decidir e comunicar decisão é o outro passo, e depois arrumar mala, vir, chegar, ir para o trabalho, conhecer as pessoas, fazer o que você tem que fazer. E aí depois de um tempo você vai ver o tanto que você caminhou. O mais importante na hora de recomeçar é ser resolutivo, fazer o que precisa ser feito e por muito tempo. Vai fazendo e fazendo e fazendo e fazendo, depois você vai ver o tanto que você distanciou daquele primeiro passo lá de trás. Acho que não tem mais segredo do que isso não. Precisa de coragem, né? Para recomeçar, para dar esses passos e tal, não vou dizer que é fácil, precisa de coragem. Mas precisa ser feito, né? Ou você recomeça porque você quer, o que é ótimo, porque você tem a opção, você tem as cartas do jogo, ou se é necessário, cara, não tem o que fazer, tem que fazer. Então, às vezes tem gente, e eu já me coloquei nessa situação, eu prefiro às vezes ter que fazer do que querer fazer. Porque quando você tem que fazer, você não tem opção e é obrigatório, mandatory, tem que ir. E quando você tem opção, você fica mais balançado se faz ou se não faz. Yuri UDS pergunta como está a adaptação em São Paulo. Por enquanto, mais difícil de adaptar é a qualidade do ar. Já estou de novo quase com o nariz entupido, está sendo uma constante na minha vida. Daqui a pouco talvez isso melhore. Mas de resto, eu ainda preciso ter minha casa, que minha companheira chegue também, porque ela ainda está em Barcelona, e a rotina de trabalho e tal. E aí eu acho que eu vou de fato chegar e de fato começar. Eu não tenho, por exemplo, nem... A única coisa que eu estou cozinhando em casa por enquanto é pão com ovo. Ovinho mexido de manhã com queijo e coloco numa torrada. Mas começar a cozinhar, ter comida em casa, não ter que comer fora toda hora e tal. Essa semana, como foi de muito trabalho, eu improvisei muito em muitas coisas que eu gosto de fazer, né? Então, quando eu tiver uma rotina mais estabelecida, acho que a adaptação vai acontecer. Carlinhos 97. O Barça tem chance de investir no Haaland ou no Álvares para substituir o Leva? Vai depender de muita coisa, a questão econômica do Barcelona para a próxima temporada. Se vai jogar no Camp Nou, para quantas pessoas, qual que vai ser a receita que o Barcelona vai ter com o estádio, se ele vai conseguir vender jogador, que talvez seja necessário, se os camarotes VIP vão entrar na conta de fair play ou não. Então vai ter muita coisa que o Barcelona vai ter que fazer para ganhar muito dinheiro, para voltar à regra de 1 para 1 de fair play. Muita gente pergunta, o Barcelona está ou não está na regra de 1 para 1? Não está. Baixou inclusive o limite salarial, né? Porque por enquanto baixa a expectativa de receita do Barcelona. Então, para contratar Haaland ou Julián Álvares, atacantes de mais de 100 milhões de euros, acho muito distante, muito distante. A não ser que o Atlético de Madrid aceite menos, que o Barcelona venda algum jogador, porque o Lewandowski vai sair, vai ser de graça porque vai acabar o contrato. Então, não vai ser fácil fazer contratação de 100 milhões de euros na próxima temporada, não. O Haaland acho que muito mais que 100 milhões, né?
renovou agora por 9 anos com o Manchester City. Então, não vai ser fácil, não. Kevin da Costa. O Barcelona mostrou uma grande evolução no jogo contra o Newcastle. Mostrou, acho que, uma grande evolução, que é a maturidade de controlar o jogo, entendeu o jogo que precisava ser feito. Agora, 3 semanas atrás jogou contra o Rayo Vallecano e não tinha mostrado isso. O Barcelona tinha jogado mal contra o Rayo Vallecano, tinha jogado sem controle, tinha ficado um jogo de lá e cá. Pode ser que a lição tenha sido aprendida contra o Rayo Vallecano, que o Barcelona não vai mais permitir, não vai mais querer fazer esse tipo de jogo. Se foi isso, mostrou uma grande evolução. Agora, para mim o que tem é, não sofreu tanto na defesa, alguma coisa sofreu, mas não tanto na defesa, e especialmente controlou o jogo, isso vai ser muito importante. Eu gostei porque controlou até o minuto 90, e depois do minuto 90, quando toma o gol, que o jogo podia virar uma doideira, não virou. O Barcelona ali foi muito maduro. Foram as coisas que eu mais gostei do jogo. Bandeira underline. Como fazer para segurar a emoção durante os jogos do Barça? Pô, tem uma galera me perguntando isso, porque a TNT postou e eu repostei o vídeo de o Otávio narrando, gritando gol e tal. Aliás, narra muito o Otávio Neto, né? E eu quietinho, sem reagir em nada aos gols do Barcelona ou o gol do Newcastle. É simplesmente porque é a minha reação em todos os gols. Até quando eu tô assistindo em casa, que não tem nada, assim, eu normalmente fico quieto e só assisto. Eu só sinto por dentro mesmo. Eu não tenho muitas, no futebol eu não tenho muitas explosões de alegria, explosões externas. Não é que eu não sinto nada, que eu sou um robô, que eu sou blasé, não é nem isso. É simplesmente, eu normalmente estou assistindo. E é o sentimento que eu tenho de felicidade é de assistir e tal. Especialmente quando eu estou comentando um jogo, quando sai um gol, eu quero ver o detalhe da movimentação, do que foi feito. O primeiro gol do Barcelona, por exemplo, por que o Rashford está na marca do pênalti, por que o Lewandowski está no segundo pau, e o cruzamento do Condé de esquerda, e o segundo gol, o que acontece antes na jogada para que a bola caia ali para o Rashford, e como é que ele passa do Tonali. Então, a minha intenção é, logo depois do gol, que eu preciso dar um detalhe do gol, eu explicar para vocês alguma coisa que vocês estão vendo, porque você tem a imagem na frente de vocês e que talvez vocês não tenham percebido. E para isso eu preciso perceber alguma coisa. Então eu tenho que ver alguma coisa que está sendo mostrado que vocês não viram. Então eu preciso estar muito concentrado. Estar muito concentrado no que está acontecendo. Pode ser que daqui a pouco, com o tempo, eu normalize e eu consiga trabalhar com menos do que 100% de concentração. E o que pode ser bom, não porque eu vou levar o trabalho menos a sério, mas que eu vou conseguir até perceber outras coisas e notar outras coisas que eu preciso hoje estar 100% focado para ver. Então é simplesmente porque eu estou trabalhando. É profissionalismo que chama. Fonseca Gomes. Hoje, aos 33 anos, decidi que vou seguir o coração e fazer jornalismo. Será que já é tarde? Não, nunca é tarde. Se você tem 50 anos, não é tarde. 33, você vai formar com 37. Você ainda vai trabalhar uns 20 anos como jornalista. É muito melhor você trabalhar 20 anos com o que você gosta do que você trabalhar com o que você não gosta. Pô, pode te trazer menos dinheiro? Pode, mas também pode trazer mais dinheiro. Pode te fazer muito feliz, cara. Você vai acordar por mais de 2 décadas na sua vida para ir trabalhar ainda. Não se dê 2 décadas triste fazendo algo que você não gosta. Então acho que nunca é tarde, 33 anos ainda menos. E outra coisa, você vai fazer a faculdade já tendo talvez uma outra faculdade na bagagem, experiente, maduro, muito mais que um garoto de 18 anos que entra na faculdade. Então você tem até mais coisas a ganhar. Pode ir tranquilo. Sérgio GR Santoro. Sul-americanos deveriam mirar e expandir marca e mercado na América do Norte? O fuso faz muita diferença? Não, porque primeiro não tem... Tá tudo errado aqui. Não é que tá tudo errado, mas... não para muita coisa que você está falando aqui, Sérgio GR Santoro. O fuso não faz muita diferença porque a costa leste dos Estados Unidos, se a gente for subir no Brasil em linha reta, passando por México, América Central e tal, quase que não tem fuso, né? Porque estão todos ali na mesma faixa, nos mesmos meridianos, talvez? Acho que né? Então não tem nem muita diferença. Eu acho que, por exemplo, de Nova York para São Paulo, acho que é só 1 hora de fuso, acho que é alguma coisa assim. A questão não é fuso. A questão é que para expandir para a América do Norte, você vai expandir para quem? No México, acho muito difícil que os clubes brasileiros sul-americanos expandam, porque o México é um país muito apaixonado por futebol e que já tem vários clubes. Então, acho muito difícil que chegue lá.
Outra coisa é que chegue o Real Madrid, que chegue o Barcelona, que chegue o Manchester United, mas daí a chegar Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, cá entre nós, né? Não é o caso. Os clubes brasileiros desce daí futebol brasileiro, que vocês não são as superpotências globalizadas. E aí a mesma coisa para o futebol dos Estados Unidos. O americano já não gosta. Quando gosta, gosta de um outro jogador, e esse jogador pode fazer os clubes serem mais conhecidos. Messi, Cristiano, Beckham, né? Esses caras fazem gostar mais de um outro clube por ali. E o futebol brasileiro não tem capacidade de chegar a ter jogadores assim. Ah, o Flamengo vai expandir porque tem o Pedro, porque tem o Arrasca, e agora nos Estados Unidos? Pô, não é fuso horário. Simplesmente no México não dá, porque já tem clube mexicano, e nos Estados Unidos não dá, porque quem gosta de futebol nos Estados Unidos normalmente são os sul-americanos, os latinos, é um esporte muito mais latino do que do norte da América. E os americanos que gostam, normalmente gostam dos times globais, e os clubes brasileiros não serão clubes globais. Não. São clubes nacionais. Ponto final. Bruno Sampaio. Parabéns pela mudança de função. Quais as metas futuras nessa nova função? A minha meta é falar muito nas transmissões. Eu acho que eu falo bastante. Eu falei bastante essa semana durante os jogos. É uma meta minha, claro que eu não quero atrapalhar o narrador, não quero tirar o espaço dele, mas a minha meta é conseguir não falar por muito tempo, mas falar várias pequenos comentários durante o jogo, para que o jogo possa ser bem explicado. Que as pessoas possam entender o que se está passando no jogo, o que está passando na cabeça dos técnicos, quais são as intenções ali dentro. A minha meta é só essa. Não tem uma meta de, eu quero fazer tais jogos, eu quero cobrir tantos campeonatos, eu quero fazer tantas finais. Isso é consequência de se eu estiver fazendo bem ou mal. Nunca tive e não é uma meta para mim. Copa do Mundo não é uma meta. Tem nada de meta de jogos para fazer. A minha meta é que vocês gostem. É só isso. Eu só quero eu estar me divertindo fazendo e que vocês gostem também. Acho que para isso tem uma coisa de estilo de transmissão que na Espanha o comentarista fala muito e que eu gosto muito desse estilo e que eu acredito que no Brasil possa funcionar. Então a minha meta é ir percebendo se tá ok, se eu não tô manchando demais a transmissão. Os 2 jogos que eu fiz com o Otávio, que eu fiz com o Vitor Lopes essa semana, eles falaram que foi bom, que eu participei bastante, que eles gostam disso. O jogo do Barcelona e Newcastle, acho que até é bem diferente o perfil de Arsenal e de Atlético de Bilbao. Mas a minha meta é explicar para vocês. Só isso. Eu só tenho minha única meta é fazer bem feito. E era a mesma meta que eu tinha quando eu estava em Barcelona. Eu nunca tive meta maior do que isso. Gabriel FLX. Agora que está no Brasil, acha que sua rotina vai mudar drasticamente? E já mudou. Já mudou porque quando eu estava na Europa, tirando dias que eu tinha que fazer coisas no clube, tinha que ir para treino, coletiva do Barça, esse tipo de coisa, um dia normal que eu trabalhava de casa, por exemplo, eu estava 5 horas na frente por causa do fuso. Então as pessoas no Brasil começavam a chegar para trabalhar às 9 da manhã, no Brasil, que já era 2 da tarde de onde eu estava. Então eu tinha toda a parte da manhã para fazer as minhas coisas no meu tempo. Ir malhar, tomar um café demorado, fazer os meus vídeos, produzir os meus vídeos e tal. Hoje, eu tenho que estar na TV Pro de Placa, algumas vezes por semana, às 9h30 da manhã. Então, para estar na TV às 9h30, eu tenho que sair de onde eu estou hoje às 9h, e para isso, se eu for só acordar e sair, acordar às 8h15, mais ou menos, acordar, tomar um café, tomar um banho e sair. Se eu quiser ir na academia, eu tenho que acordar 6h30 para tomar um café, malhar às 7h, acabar às 8h, tomar um banho e tal. Então, eu tenho que acordar muito mais cedo, fazer as coisas muito mais rápido, com menos tempo que eu tinha de manhã, coisa que eu gostava muito, porque eu demoro até pegar no tranco. Então, muda drasticamente a rotina por conta das 5 horas de fuso que antes eu tinha a meu favor e que agora eu não tenho mais. E nem dá pra dizer que o dia acaba mais cedo, porque aí à noite tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem coisas que agora eu preciso assistir e que eu preciso ficar de novo acordado até tarde, igual eu ficava para ver futebol europeu e agora para ver futebol daqui. E ainda vou ver o futebol europeu pela tarde. Então, mudou drasticamente, muito mais trabalho. Rodrigo Fau BJJ. Como você analisa seu desempenho nessa primeira semana como comentarista? Eu acho que foi ok. Eu gostei, eu me diverti fazendo. Durante os jogos e tal, eu gostei. Só que eu ainda acho que os comentários podem melhorar.
eu acho que eu não comentei tão bem como eu vi. Depois, por exemplo, nos vídeos que eu fiz do jogo do Barcelona, do Arsenal, do Liverpool, eu acho que ali eu consegui condensar muito mais o que eu estava pensando, eu consegui assentar muito mais as ideias do que durante os jogos. Acho que isso é o que eu preciso melhorar. E talvez alguma coisa de comunicação também, porque tem alguns comentários que precisam ser mais curtos. No programa, no pré-jogo e depois no programa Melhor da Liga, do pós-jogo, os comentários são mais curtinhos. E ali também eu preciso sintetizar melhor as ideias em menos tempo. Eu me daria uma nota 6,5. Eu acho que tem muito para melhorar. Eu acho que eu posso fazer muito melhor do que eu fiz. Acho que foi ok. Assim, para a primeira semana foi ok, mas eu acho que ainda preciso melhorar muito. Posso melhorar muito. E quero para vocês melhorar muito também. Bruno Paz. Escanteio curto ou na área? E por que na área? Eu prefiro escanteio na área também, tá? Escanteio curto. Se é para bater escanteio curto, normalmente nem precisa mandar zagueiro para a área, só recomeça a jogar e vai jogar a partir dali, sabe? Como se fosse um lateral com os pés. Eu acho que é uma muito boa arma para se utilizar. Eu sei as estatísticas que não sai tanto gol assim e tal, mas também sai gol assim. O Arsenal já fez aí mais de 10 gols de temporada batendo 10 gols por temporada batendo escanteio, é muita coisa. Então, acho que é uma boa arma sim. Não é que eu sou contra escanteio curto, mas se eu fosse técnico de um time um dia, eu só prepararia jogada ensaiada para jogar na área. Mas para bater escanteio curto só para colocar a bola em jogo eu não faria não. By King Lucas. Frank de Jong é subestimado? Não. O Frank de Jong agora está jogando o que se esperava dele. Ele custou em 2018, foi 2018. Ele custou 90 milhões de euros em 2018. Hoje, os jogadores da posição dele estão custando mais ou menos isso. Ou seja, deveria ser mais barato naquela época. E só hoje, desde a temporada passada, ele está jogando regularmente o que se espera dele. Antes ele nunca jogou o que se esperava dele. Alguns momentos, alguns jogos, alguma coisa que ele está jogando, o que se espera do Frank de Jong é desde janeiro ou fevereiro de 2025. É esse ano. Então ele não é subestimado. Ele está jogando no nível que se esperava. Agora, então, ele está provando que ele não era superestimado, né? Que sempre se falou do Frank de Jong, então nunca mostrou. Agora ele está mostrando o nível que se esperava que ele chegasse. E uma outra do Frank de Jong, mostrando completamente o contrário, né? Matheus Furtado 9. Acha que o Bernal ou o Casador podem tomar a vaga do Frank de Jong? É engraçado que a pergunta do Viking Lucas fala que ele é subestimado e a outra questão pergunta se ele pode sair do time. Do nível que o Frank de Jong está jogando, não. Frank de Jong jogando nesse nível não tem nenhuma discussão de quem deve ser o meio-campista do Barcelona. Nenhuma discussão. Não dá nenhuma brecha para que Marc Casador e Marc Bernal joguem. Só que a temporada é longa, tem muitos cartões, tem que administrar minutos, então acho que os outros vão jogar bastante também, especialmente Marc Casador, mas não tem risco de o Frank de Jong, se o Barcelona tiver uma final para disputar e ele estiver nesse nível, que ele não seja titular. Marcele C. Oliveira. Situação de Vini / Rodrigo. Apostaria um dos dois saindo na próxima janela de transferências? Se continuar como está hoje, sim. Que nenhum dos dois é titular absoluto, que revezam, que são escolhidos para ser substituído pelo Xabi Alonso, que o Mbappé é muito mais titular e muito mais protagonista que os dois. Não descarto que pelo menos um dos dois saia. São jogadores demais para jogarem minutos de menos e para terem protagonismo de menos. Eu acho que os dois podem ser protagonistas, mais o Vinícius do que o Rodrigo, na minha opinião, porque eu acho que ele arrisca mais. Acho que o Rodrigo, o que eu vou falar aqui é meio burro, e talvez seja mesmo, o Rodrigo perde poucas bolas demais, porque ele arrisca menos. Ele dá muita continuidade no jogo, isso é importante, mas o Vini arrisca muito mais. O Vini está constantemente arriscando e isso faz com que ele tenha um prêmio de, muitas vezes, levar melhor em cima da marcação e fazer gols e assistências. O Rodrigo arrisca pouco. Então, acho que e quem normalmente arrisca mais e tem mais prêmios são os protagonistas. Quem arrisca pouco é mais coadjuvante. Então acho que os dois têm chance de serem protagonistas em outros times, mas eu acho que mais o Vini do que o Rodrigo. O Rodrigo seria mais para compor um bom ataque e o Vinícius para ser a estrela de um grande ataque. Hoje, os dois compõem e a estrela é o Mbappé. Então acho que pelo menos um dos dois poderia sair sim.
Murilo Bersanetti. O que você acha do Alcaraz? Potencial para ser um dos maiores tenistas da história? Acho que tem sim potencial para ser um dos maiores da história, para ser em nível Djokovic, Federer e Nadal, ganhar muitos grandes slams. A questão só é meio que o que acontece com os próximos Messi e Cristianos. Por quanto tempo, né? Porque Djokovic, Federer e Nadal, quase 2 décadas deles aí, né? Assim, desde 2010 para cá, mais de 15 anos, dos três ganhando praticamente tudo. Praticamente tudo, porque um foi puxando o outro para serem muito competitivos. Eu não sei se Sinner e se os outros vão puxar essa competitividade do Alcaraz, e mesmo que puxe, eu não sei se ele vai querer se dedicar tanto ao esporte profissional em alto nível, de abrir mão de festa, de abrir mão de comer o que quiser, de abrir mão de muita coisa para treinar, treinar, treinar e jogar, e jogar, e jogar para ser sempre o número um. Mas ele é bom em todos os pisos, né? Ele é bom na grama, já ganhou o Wimbledon, ele é bom no rápido, já ganhou Estados Unidos, já ganhou na Austrália, ele é muito bom no saibro, já ganhou Roland Garros e os outros também. Ele é bom em todos os pisos, ele é muito criativo, ele tem um repertório de bola curta, né? Aquela bola dele do fundo da quadra que ele dá curtinha, de bola de fundo de quadra que ele tem capacidade de trocar muitas bolas. A bola de direita dele é boa, a bola de esquerda dele de backhand é boa também. Força física, técnica. Ainda acho que erra muito o primeiro saque, trabalha muito com o segundo saque, isso acho que deixa muitas vezes o serviço dele, que ele precisa remar muito pelo serviço dele, porque o segundo saque ele dá, o cara devolve, e aí ele precisa de trocar muitas bolas no serviço dele. Acho que ele poderia confirmar o serviço mais rápido se sacasse melhor do que faz muitas vezes, mas pelo repertório que tem, por ser bom em todos os pisos, pela força física que tem, por um tenista completo, ele pode sim ser do nível dos outros. Eu não sei se eu comentei bem não, mas eu considero que alguma coisinha de tênis eu sei. Fernando de Jesus 2002. Salve MB, o que achou da escolha da ter pelo Arthur Quesada? Deve ser da TNT, né? Pelo Arthur Quesada. Acho muito boa. Acho muito boa. O Quesada é muito bom em tudo, tá? Quesada, ele é engraçado, divertido, carismático, então ele faz muito bem torcida, clima e brincadeira, ele faz isso tudo muito bem. Mas o Quesada entrevista muito bem, ele produz muito bem, então ele consegue achar fonte, boas pautas, histórias legais para contar. Ele tem muito senso crítico para fazer comentário, análise, tudo isso. Se comunica muito bem, o Quesada é completo. Eu acho ele repórter melhor do que eu. Comentarista, ele também pode ser se ele quiser. Comentarista depende, porque eu acho que eu me dedico mais do que ele a querer analisar, e eu acho que eu exploro mais isso. Mas o melhor futebol do mundo, os vídeos do Quesada eu assisto todos, porque ele comenta e analisa muito bem. Muitas vezes eu assisto vídeo dele sobre o jogo que eu também vi, porque eu quero ver a visão dele. Do Fred a mesma coisa. Mas ele tem uma capacidade de produção de matérias e de esse carisma que ele tem na frente das câmeras, que é muito, muito maior do que eu tenho. Então tá muito bem entregue o Barcelona a ele, sem contar que eu acho que vai ser muito bom vocês verem o Barcelona pela visão de outra pessoa. Eu vou continuar fazendo vídeo do Barça, vou continuar explicando as coisas do Barcelona, mas também é bom que outra pessoa explique, porque estou 10 anos explicando o Barcelona para vocês. Que eu acho que vocês gostam, mas outra pessoa vai ter outra visão, vai ver diferente. Eu acho muito bom isso, tá? Que até vocês saiam um pouquinho da zona de conforto e vejam com um outro tipo de análise o que é o Barcelona. Talvez a minha visão seja muito já definida porque eu já estou muito imerso naquilo ali, e é bom uma pessoa chegando de fora para mostrar outra coisa para vocês. Quesada é ótimo. Kavik. Vai falar mais de FuteBR no YouTube agora que você está aqui? Vou. Assim que eu conseguir assistir um pouco mais, por exemplo, o Flamengo Estudiantes, eu comecei a ver, estava 2-0, um grande primeiro tempo do Flamengo e tal, e eu não consegui ficar acordado até o final porque o dia passou por cima de mim. Aí depois eu vi, a arbitragem foi absurda nesse jogo, foi uma coisa de doido mesmo. Mas a minha intenção é assistir Campeonato Brasileiro, Libertadores, perdão, no final do ano a Copa do Brasil, e fazer mais vídeos aqui. Assim a intenção é essa. Adrian Miguel, você daria um ótimo técnico de clubes. Já pensou na possibilidade? Já pensei na possibilidade de dar para um grande técnico de clube.
Dependendo do técnico, já pensei sim. Não, eu nunca pensei em ser técnico, porque uma coisa é conseguir falar aqui mais ou menos para vocês. O nível de informação que eu tenho em relação ao técnico é muito menor e pior, e eu não tenho as ferramentas para dar um treino, para entender um vestiário, para periodizar como que vai ser uma pré-temporada e o que vai ser feito. Eu não sei absolutamente nada. Eu não tenho 10% do que precisa para ser técnico de futebol. Sim, sem nenhuma falsa modéstia. É muito mais difícil do que comentar. Muito mais difícil do que comentar. Não sei absolutamente nada. Abreis Tips. Flamengo e Palmeiras reinarão por muitos anos? Cruzeiro pode chegar nesse patamar? Não. É lógico que pode chegar nesse patamar, mas o que a gente está vendo do Cruzeiro esse ano não é algo para pensar que o Cruzeiro vai estar todo ano brigando lá em cima. O Cruzeiro encaixou. O Cruzeiro não planejou bem, o Cruzeiro não estava contratando bem, mas chegou um técnico que tomou o clube para ele, e eu não sei por quanto tempo esse técnico vai ficar, então não existe um projeto de clube, existe um projeto de técnico, que daqui a pouco o clube pode aprender e mais ou menos levar isso para frente. Mas o que o Leonardo Jardim fez foi Dudu fora, Gabigol fora, Wallace, e depois os jogadores que precisavam contratar que foram chegando, e volta Lucas Silva para o time, coloca trabalhadores como Wanderson e Christian, dá consistência para esse time, começa a melhorar os jogadores, vivendo grande fase. A partir do momento que melhorou o coletivo, os jogadores individualmente começaram, que teve uma estrutura de futebol coletivo, e que o time sabia o que queria fazer, e tinha os jogadores para fazer o que queria fazer. Porque uma coisa é querer fazer alguma coisa e colocar jogadores que não conseguem cumprir aquelas funções. Por exemplo, Gabigol e Dudu abertos pelos lados, mais um centroavante para conseguir encaixar todas as estrelas que estavam ali. Então existe um projeto de técnico que encaixou em abril. Palmeiras e Flamengo estão há anos fazendo isso. E sem precisar de um papai, por mais que a Leila tenha ajudado bastante, mas sem precisar de um papai, como é o Pedro Lourenço, de chegar, colocar dinheiro e ver no que vai dar. Existe projeto de clube em Palmeiras e Flamengo, tanto que nem SAFs são, né? Nem são clubes de donos. Mas ali existe clube saneado há muito tempo, que produzem muita receita. Flamengo e Palmeiras produzem muita receita. Eles estão muito à frente do Cruzeiro e de vários outros, tá? Simplesmente porque você colocou o Cruzeiro aqui. Como clube, como fazer dinheiro e administrar dinheiro, eles estão muito à frente. Isso faz com que a margem de erro deles seja menor, né? Porque eles já estão contratando jogadores há muito tempo, já estão mantendo os jogadores há muito tempo também. E o Cruzeiro é um time que encaixou. Assim como o Botafogo ano passado, tá? O Botafogo ano passado também tinha nada de planejamento do John Textor e tal. O Botafogo encaixou. Aí saiu um tanto de gente e esse ano não encaixou. E aí ano que vem pode encaixar de novo, porque tem muito dinheiro envolvido e tal. Mas Palmeiras e Flamengo hoje, e o Fortaleza, e talvez o Bahia, por ser do Grupo City e ter uma diretriz ali, acho que são os melhores projetos de clube do Brasil. O Fortaleza está dando errado esse ano, né? Engraçado que o Fortaleza secou muito rápido, né? Tá vindo bem, de uma hora para outra, zona de rebaixamento. Demite o Vojvoda e tal. Mas eu acho que projeto de clube de Palmeiras, Flamengo, Fortaleza e o Bahia, por mais que seja uma SAF, que também colocou dinheiro que o Bahia não gera, que eu também acho injusto, mas ali pelo menos existe uma estrutura do Grupo City. Daniel PV Diniz 2010. Será que você tem 15 anos? Não sei, não dá pra ver pela foto aqui. Vai ter café com o Vitor Lopes? Quando ele me convidar, né? Quando ele me convidar. Porque café com ídolo tem. Já ouvi falar que teria whey com Beckler e não teve. Vitor Lopes convidar. Agora, quero projeto. Não quero que ele ligue a câmera ali e fale, e aí, Beckler, café com Beckler. Não. Quero chega, perguntas objetivas, respostas e tal, para ter alguma coisa para vocês. Façam esse corte aqui chegando no Vitor Lopes, se vocês fazem favor. Yuri Nobre Alves. Eu já ia falar Yuri Nobre Alves. Yuri Nobre Alves. Ainda tá com 3 casas? Não, agora são só 2. Já devolvi o apartamento que eu morava antes sozinho em Barcelona. Ainda estou com o meu apartamento em Barcelona, ainda está valendo. Eu, inclusive, vou para Barcelona ainda no início de outubro para fechar o apartamento, devolver apartamento, carro e trazer a minha gatinha comigo. Estou com 2 casas nesse momento. Bom,
eu tô num flat da Soflats, né? Então eu tô me sentindo em casa, mas eu ainda preciso de um apartamento definitivo em São Paulo. O único apartamento definitivo que eu tenho hoje é em Barcelona. Eu tô indo encerrar essa etapa daqui a pouco. Então eu tô saindo de 3 casas para uma casa e meia, por enquanto. Mas tá tudo dando certo. Tá tudo certo. Cedu Alves. Ponto P. Estamos em uma era onde os técnicos são os protagonistas, exemplo, o Arteta no Arsenal, o PSG do Luiz Henrique, o City do Pep. Não, eu não acho que isso seja uma era, eu acho que isso já aconteceu outras vezes, assim, já teve o Chelsea do Mourinho, por mais que ali tivesse Drogba e outros jogadores, e já teve o Manchester United do Ferguson e o Arsenal do Arsène Wenger. Eu acho que quando o time joga de uma forma muito característica, muito identificada com o que é o treinador, a gente acaba colocando isso, o nome do técnico sempre em pauta como ele como protagonista, o que eu acho que é normal. O City poderia ser antes do De Bruyne, pode ser o City do Haaland, um pouco menos o Arsenal do Saka ou o Arsenal do Odegaard, e o Paris Saint-Germain do Dembélé ou do Vitinha, não sei. Mas eu acho que é normal, não acho que tenha nada de diferente de times muito identificados com a forma de jogar dos treinadores e que se fala que é o time daquele técnico. Isso já aconteceu várias outras vezes na história do futebol e não foi uma era que isso era uma super tendência, não. Acho que você só usou 3 exemplos aqui que acontecem que já aconteceram antes. Túlio Araújo 04. O Arsenal é um forte candidato na Champions? É, porque é o vice-campeão da Premier League há alguns anos, então é um time que está sempre brigando no torneio mais difícil. Semifinalista da temporada passada, se chegou longe da temporada passada, não perdeu os jogadores e tal, tem chance de chegar longe dessa temporada. E ainda contratou muito, acho que contratou bem. Gyökeres e Eze para o setor ofensivo, Madueke que vai poder ajudar para que o Saka não precise jogar todos os minutos. O Zubimendi ajuda muito no meio campo, acho que de Thomas Partey para Zubimendi cresce muito o Arsenal. O Mosquera é uma muito boa contratação para a defesa. Então acho que vai ter o Lewis Skelly mais experiente nessa temporada, que pode revezar bem com o Calafiori também. É um Arsenal melhor que na temporada passada e que se briga na Inglaterra, tem que brigar na Europa. Luiz Zurubowski. Todo gol é originado de falha da defesa? Abraço. Não. Muitas vezes o time que está defendendo vai ter que encontrar uma situação de 1 contra 1, por exemplo. Por mais que você tente defender e que chegue às coberturas e que tenha as ajudas, o outro time, você defende com 11 jogadores, o outro time ataca com 11 jogadores. Então, em algum momento, vão ter duelos individuais. E se um atacante dribla um zagueiro, não é porque o zagueiro falhou, é porque às vezes ele foi melhor. E se o cara consegue receber na entrada da área, limpar o marcador e acertar um grande chute, não é porque o cara que foi driblado na entrada da área para o cara chutar foi mal. Então, existem mecanismos para defender e você tentar gerar superioridade para defender e para atacar e para você gerar superioridade no ataque. E nem sempre é porque falhou, é porque um levou a melhor sobre o outro. Tem muita tática o futebol, mas tem muito individual. E no individual o atacante pode acertar e o zagueiro pode errar. Mas o zagueiro pode não errar e ainda assim o atacante levar a melhor. Então, não é todo gol que é gerado por uma falha da defesa, não. Sempre pode ter mérito do outro lado e isso fazer a diferença. Eu tô, se eu não estou me enganado, nas últimas 2. Vai dar mais de 40 minutos, hein? E você? Já deu o like aqui hoje? Faça favor de me ajudar. Ajuda muito, vocês não fazem nem ideia o tanto. Ebert B. Essa temporada é a mais difícil de se ter previsões. Temos muitos times bons. Eu acho que é assim, porque acho que a gente tem um top 3 de times na Europa. De Paris Saint-Germain, Liverpool e Barcelona, que já eram bons na temporada passada. O Liverpool reforçou muito, o Paris Saint-Germain não perdeu ninguém e ainda trouxe uma outra peça. E o Barcelona também, acho que dá um grande salto no gol e desenvolvimento de jogadores. Lamine Yamal um ano mais velho, Pau Cubarsí um ano mais velho, Gavi, tem que ver se o Gavi vai operar ou não, né? Já tá batendo o prazo das 3 semanas e daqui a pouco a gente deve ter notícias se vão decidir operar ele ou não, porque era 3 semanas tentando administrar a dor no joelho que ele operou. Se não melhorasse nessas 3 semanas, iam decidir operar, seria basicamente 2 meses fora, já contando as 3 semanas anteriores. Ronald Araújo fazendo pré-temporada, então são jogadores que ano passado custaram entrar na dinâmica do time. E fora, chegada do Rashford
que também ajuda. Então, esses três estão melhores. O Liverpool ainda tem que ver o encaixe de Isaac, Wirtz, Kerkez e... Quem mais que chegou? Ekitike. Contratou bastante o Liverpool, né? Tem que ver o encaixe desses jogadores. Mas já era um time muito bom na temporada passada, assim como o Barcelona, assim como o Paris Saint-Germain. O Real Madrid tem ótimos jogadores. E agora com o novo técnico, a gente tem que ver até onde que esse time vai, até onde que vai virar time o Real Madrid, mas é sempre muito forte. Bayern de Munique, manutenção de trabalho também de um time de quarta de final da temporada passada e que sempre chega. E aí tem o City, que foi muito mal e que pode melhorar. O Chelsea, que não estava na Champions e que é um time muito jovem, muito talentoso e que pode chegar. O Arsenal, que eu já falei que tem que estar por ali. Aqui eu acho que eu já citei 8, né? Para mim tem Paris Saint-Germain, Liverpool, Barcelona, muito igualados. Depois tem Real Madrid, Bayern, Arsenal e Chelsea, parecidos. Aí tem o Manchester City, que eu acho uma incógnita, que eu acho que inclusive pode estar à frente do Chelsea, mas tem que ver se é o Manchester City do meio da temporada passada, do início da temporada passada, ou se vai ser um novo time, como jogou bem contra o Manchester United, contra o Napoli teve um jogador a mais desde os 20 minutos. E ainda tem o Napoli, a Inter, o Atlético de Madrid, o Tottenham. Tem um tanto de time que ainda pode incomodar. Então, tem uns 8 favoritos, assim. Eu tô colocando o Manchester City como 8º favorito, o Manchester City. Para você ver os outros 7 que tem por aí. Então, tem muito time. Vamos ver. É muito difícil. E a última pergunta, Marcos PH22. Qual o melhor salgado de todos os tempos? É a coxinha de frango com catupiry. E não tem discussão. Mas isso é o Pedro Pedrices, né? Que faz os vídeos de o que é melhor do que o que e tal. É um sassarico de porrada a coxinha no risole. Ele é bom demais, é bom demais. Pô, eu vejo todos os vídeos do Pedro e ele sabe responder porque ele já respondeu essa daqui. E eu acho que ele falou coxinha muito melhor do que eu. O último dele, dos melhores trios, é bom demais. Pô, Pedro é muito bom. É isso, meu povo, acabou. Vocês fazem favor, se você tá vendo isso na sexta, você tá errado. Esse vídeo tá saindo... Eu tô acabando de gravar 9h40. Isso aqui vai demorar ainda pra subir. Vai assistir isso no sábado. Vai assistir isso no domingo. Vai assistir isso no momento pra você ser feliz e desconectar. Um beijo pra vocês, hein? Valeu, um abraço. Eu volto muito provavelmente no domingo, depois do Barcelona Real Sociedad. E é Barcelona Real Sociedad esse final de semana? Não tô sabendo contra quem o Barcelona joga, tô tão ruim assim de cabeça. Cadê? Barcelona Getafe. Bordalás disse que queria que o Lamine Yamal jogasse, porque ele, como amante do futebol, gosta. Incrível, o Bordalás é muito bom. Real Sociedad é quando o Barcelona deve jogar de novo no Camp Nou, dia 28, no final do mês. Enfim, volto depois do Barcelona e Getafe no domingo aqui para fazer vídeo para vocês e a semana que vem tem mais. Valeu, gente. Bom final de semana, hein? Juizinho para depois. Vai aproveitar. Tchau, tchau.